RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos com a tag Banrisul. Boa noite. Boa noite. Um ano após revelar um golpe em postos de combustíveis, motoristas voltam a reclamar da venda forçada de produtos. Alguns frentistas simulam até incêndio no motor dos carros. Ele anda com uma seringa com óleo queimado no bolso do jaleco. Quando ele abre o capô, naquele mesmo instante ele joga aquele óleo queimado em cima do motor quente onde jorra a fumaça. E na hora eles já dizem, não liga mais o carro, tá pegando fogo aqui, teu óleo tá vencido, vamos empurrar para a troca de óleo. Pelo menos 4 em cada 10 famílias gaúchas estão com contas em atraso. Parte dessas pessoas pode se beneficiar de um programa de renegociação do governo federal que começou hoje. Quase 800 pessoas ainda estão fora de casa por causa do ciclone que atingiu o estado na semana passada. O RBS Notícias volta a Caraá, um mês depois do município sofrer sérias consequências por causa do mau tempo. Famílias que tiveram casas destruídas vivem de forma improvisada e esperam a chegada de ajuda. A partir de agora, no RBS Notícias. Um ano após a revelação da RBS TV sobre o golpe do aditivo aplicado em postos de gasolina de Porto Alegre, consumidores relatam novas denúncias, desta vez no Vale dos Sinos. Alegando problemas no carro, frentistas chegam a forçar a venda e colocar produtos que não são necessários. Teve cliente que foi abastecer R$50 e saiu do posto com um débito de R$ 2.600. O repórter Giovanni Grisotti fala agora ao vivo da casa de uma das vítimas em Canoas. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Boa noite a dona Débora. Obrigado por permitir a presença da nossa equipe aqui na sua casa. E eu de imediato te pergunto, como foi a sensação de ter sido enganada? Me senti muito ingênua, muito frágil de ter caído num golpe tão antigo, onde já houve denúncias. Bem, agora, dona Débora, a gente vai assistir a reportagem que revela como funciona esse esquema. E essa reportagem abre com o relato de um ex-frentista que trabalhou em um posto de combustíveis de Campo Bom. O ex-frentista revela como colegas simulam problemas nos carros para empurrar uma infinidade de produtos sem necessidade e que sequer os consumidores pedem. Ele anda com uma seringa com óleo queimado no bolso do jaleco. Quando ele abre o capô, naquele mesmo instante ele joga aquele óleo queimado em cima do motor quente onde jorra a fumaça. E na hora eles já dizem, não liga mais o carro, tá pegando fogo aqui, teu óleo tá vencido, vamos empurrar para a troca de óleo. E aí tu leva lá para dentro, eles colocam tudo que pode, que é possível, e ainda cobram mão de obra. Ele também explica o perfil das vítimas. Geralmente pessoas idosas, mulheres idosas, com um carrinho assim que geralmente eles imaginam que o idoso, tem um dinheirinho no banco guardado, um cartão de crédito. Mulheres com um carro assim mais novo, mais do ano, que eles acreditam que tem um cartão de crédito maior. O ex-frentista do posto teve acesso a esta nota fiscal dada a uma cliente que foi abastecer R$50, mas teve que arcar com uma conta de R$ 2.683. A nota inclui 4 frascos de limpa-bico injetor, a R$ 149 cada. Segundo o fabricante, o preço médio de venda é R$ 23, 6 vezes menor. O engenheiro mecânico Jorge Luiz da Silva examinou a nota. Ele confirma que foi colocado excesso de aditivos no carro e alerta sobre os riscos. Se o produto for usado em grande quantidade, algumas peças que já estão com o início de algum desgaste, pode acentuar esse desgaste, pode acelerar e causar outros problemas. Em fevereiro, este estudante de agronomia foi abastecer R$100 de gasolina em outro posto, que pertence ao mesmo dono, na BR-116 em Novo Hamburgo, e saiu de lá com um débito de R$ 629 no cartão. Ele disse que assinou, sem saber, uma ordem de serviço que autorizava a despesa. Como ele tinha me dado a nota de serviço ali em branco para eu assinar, dizendo que seria para cadastro, eu coloquei meu nome, CPF, e então passaram a perna, Eles simplesmente depois preencheram com 6 aditivos ali, 6 tubos, e tudo que utilizaram,
Então eles poderiam praticamente colocar o que quisessem ali. O estudante afirma que o frentista empurrou mais aditivos do que a capacidade do reservatório poderia comportar. O manual do carro consta que a capacidade máxima de reservatório são 5 litros e 400 e no manual consta que tem que ser 35 a 50% de aditivo e o resto completado com água. Então foi 100% aditivo, que não teria como caber mais ali se ele colocasse água também. E se a gente consegue comprovar, né, verificar isso, analisar todos os dados que a gente tem disponíveis, as informações, que o veículo não comporta tanta quantidade quanto aquela espécie de produto, a gente pode estar à frente, em tese, de um crime de estelionato. A empresária Débora diz que foi vítima do golpe no mesmo posto no início deste mês. Eu percebi exatamente quando eu peguei a conta, né, que eu vi a quantidade de produtos que estavam sendo colocados, que tinham sido colocados efetivamente no meu carro sem eu ser consultada. Ela foi abastecer R$ 180 e, ao fim do atendimento, arcou com uma despesa de R$ 755. A ordem de serviço aponta uma cobrança de R$ 199 pelo frasco de 200 ml de um condicionador que serve para proteger o motor. O preço médio de venda, segundo o distribuidor, varia de R$ 90 a R$ 115. E tem mais. Eu descobri um super faturamento em todos os produtos. Em todos os produtos. Assim, tem um produto aqui que custa R$ 59,90 e numa pesquisa rápida eu encontrei ele por R$ 5,09. A direção da rede de postos Valvic disse que vai apurar as denúncias e que já demitiu frentistas envolvidos na fraude. Alega ainda que devolveu o dinheiro à consumidora, que recebeu a nota fiscal de R$ 2.600 mostrada nesta reportagem. A empresa declarou também que, após denúncia revelada pela RBS-TV no ano passado, envolvendo postos de outro dono, criou um código de conduta, prevendo demissão para funcionários que enganarem os clientes. Para não cair nesse tipo de golpe, é preciso ficar atento. Nós temos que ter um especialista. Temos que consultar o nosso mecânico e fazer uma rotina de manutenção do carro. E ler também o manual do fabricante, que é uma questão cultural nossa que nós não lemos o que está escrito só quando dá problema, né? Bom, Giovanni, diante dessa situação, né, já se tem um posicionamento da Ipiranga, que é a bandeira dos postos citados na reportagem? Sim, Dani, a Ipiranga mandou uma nota que a gente vai ver agora na tela e que interessa diretamente a Débora, que está aqui conosco e que vai receber, inclusive, o dinheiro de volta. A Ipiranga informa que entrou em contato com seus revendedores e que os consumidores mencionados na reportagem serão ressarcidos. A empresa destacou também que não incentiva práticas ilegais e não compactua com atividades que violem o seu programa de integridade. O que tu achou, Débora? Eu acho que a empresa está correta no ressarcimento, mas eu acho que não precisaria chegar nesse ponto, né? Que tem que haver denúncia, que as pessoas tenham que se expor, que tenham que fazer depoimentos para que as coisas deixem de acontecer. E que lição ficou para ti disso tudo? Nossa, a lição é de prestar muito mais atenção, de ficar bem mais atenta e ligar para o meu mecânico em qualquer problema. Muito obrigado, voltamos contigo aí no estúdio, Eloy. Giovanni, muito obrigado. Após 9 anos na prisão, o médico Leandro Boldrini, condenado pela morte do filho Bernardo, começou a cumprir pena em regime semiaberto. Ele foi beneficiado pelo uso de tornozeleira eletrônica por falta de vagas no sistema prisional do Estado. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. Bernardo Uglione Boldrini, de apenas 11 anos, foi assassinado em abril de 2014. A madrasta do menino, uma amiga dela e o irmão da amiga também foram condenados pelo crime. Pelo menos 4 em cada 10 famílias gaúchas estão com as contas em atraso. Parte pode se beneficiar de um programa de renegociação do governo federal que começou hoje. Moradores do sul do estado fazem protesto porque ainda estão sem energia elétrica desde a passagem do ciclone. Nós já voltamos. – 42% das famílias gaúchas estão com contas atrasadas. É o maior índice dos últimos 12 meses, segundo pesquisa da FEComércio.
Uma alternativa para ficar com o nome limpo é o Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas do governo federal que começou hoje. Quem vai trazer informações ao vivo a partir de agora, explicar como é que funciona esse programa, é a Cristine Galiza. Boa noite, Cristine. Oi, boa noite, Dani. É uma chance aí para muita gente sair do sufoco, viu? 2 modalidades desse programa lançado hoje pelo governo federal já estão funcionando de forma imediata para negociação. Uma delas para quem tem dívidas até R$100 com os bancos. Os bancos se comprometem a tirar o nome dessa pessoa do crédito negativado. Esse consumidor pode voltar a tomar empréstimos. Essa dívida segue existindo, em algum momento precisa ser negociada, mas ele pode voltar então a ficar com o nome limpo e voltar a contratar crédito na praça. A Serasa estima que aqui no Rio Grande do Sul, só aqui no Rio Grande do Sul, 3,5 milhões de gaúchos estejam endividados. Somando todas as dívidas, dá em torno de 17 bilhões de reais. Cada um desses endividados gaúchos aí tem um ticket médio de R$5.000. Para essa faixa, para esse perfil de devedor, o governo também lançou uma modalidade e tem outras ainda alternativas que a gente acompanha agora na reportagem. A faixa 2 do programa inclui pessoas com renda de até R$20.000. Não há limite de valor devido ao banco. A renegociação é feita diretamente entre os clientes e os bancos e vale para dívidas inscritas no cadastro de inadimplentes até o fim do ano passado. Esse consumidor ele precisa avaliar os acordos que vão ser apresentados para ele pelas instituições financeiras e a capacidade dele de pagamento. Então, se ele tem um único credor, o processo é mais simples, mas se ele tem vários credores, ele vai precisar ter uma conversa com cada um deles, avaliar se a soma dessas dívidas vai caber dentro do orçamento dele. Já a faixa 1 contempla pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no CadÚnico, com dívidas de no máximo R$5.000. A taxa de juros é de até 1,99% ao mês, com parcela mínima de R$50 e pagamento em no máximo 60 vezes. Essa etapa deve começar só em setembro. O consumidor ele vai ser orientado a fazer um cadastro através da plataforma GovBR. Ali ele vai ter que escolher entre algumas opções de cadastro, que é o ouro ou prata. Lá em setembro, ele entrará com o CPF dele e as informações sobre as dívidas e os descontos concedidos estarão disponíveis ali para ele fazer a escolha, se vai quitar a dívida ou se ele vai parcelar esta dívida. As dívidas já comprometem quase 27% da renda das famílias gaúchas, segundo pesquisa da FEComércio, percentual que vem aumentando mês a mês. A maior parte é com o cartão de crédito, depois aparecem os carnês e o crédito pessoal. Que eu tenho visto muitos assim, amigos e pessoas da minha convivência que estão bem endividados, assim, alguns super endividados, outros com dificuldade para quitar, né? E apesar da vontade, às vezes fica difícil, né? Empurrando um pouquinho para frente, pagando umas, deixando as outras para depois. A gente vai fazendo assim, né? Fazer o quê, né? A economista Giovana Menegotto, da FEComércio, diz que o programa do governo deve ajudar muitas famílias a retomarem a capacidade de consumo e de crédito, mas faz um alerta. Elas precisam estar muito cientes que essa renegociação precisa ter condições que façam com que elas consigam pagar essa parcela renegociada. Porque muitas vezes o que acontece é que, diante dessas iniciativas, muitas famílias renegociam, só que como elas não conseguem ter uma noção do tamanho dessa dívida e de como vai ficar o parcelamento sobre o orçamento dela nos próximos meses, ela tem risco de voltar a ficar inadimplente. Agora a gente fala sobre os prejuízos causados pelo último ciclone que passou aqui pelo estado. Na região sul tem gente sem luz desde a madrugada de quinta-feira. E essa tarde teve protesto em Pelotas e a Augustine Tim acompanhou. Boa noite, Augustine. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Pois é, ainda são muitos moradores sem luz aqui na região. A última atualização mostra que são pelo menos 15 mil pontos que aguardam o restabelecimento da energia, a maior parte em Pelotas e também em Rio Grande.
E todos esses dias sem luz têm trazido muitos transtornos para os moradores e muitos prejuízos para os comerciantes, e por isso vários protestos foram realizados aqui na região. Um deles aconteceu agora há pouco aqui na Avenida Domingos de Almeida, como a gente vê aí nas imagens. Os moradores bloquearam uma parte da avenida com o objetivo de chamar a atenção da CE Equatorial e também do poder público e pedir por uma solução. Um outro protesto também aconteceu essa tarde no bairro Dunas, em Pelotas. Os comerciantes do bairro se reuniram, colocaram fogo em pneus, bloqueando o trânsito em uma das ruas. A gente conversou com alguns desses comerciantes que nos contaram sobre os prejuízos que eles estão tendo. Vamos ouvir o que eles disseram. Perdendo muita coisa, tendo muito prejuízo, tá? Porque simplesmente a Equatorial não está dando bola para nós. Tivemos que botar umas coisas fora porque estragou, fizemos um torra-torra porque para não perder mais. Esse produto, ou tu vende, o que tu não vender, vai fora, porque a gente não tem mais onde armazenar. Estamos com o gerador desde quarta-feira, às 20 horas, que é o horário que nos faltou luz aqui. Comparado à energia elétrica, o nosso custo fica em torno de 50% mais caro do que a energia convencional da CE. Pois é, a gente pediu uma explicação para a CE Equatorial, eles só se manifestam através de nota, disseram que estão com mais de 500 equipes nas ruas tentando resolver esse problema, que o ciclone deixou mais de 700 mil pessoas sem energia e que quando uma árvore cai sobre a rede elétrica, quem precisa fazer a retirada dessa árvore é a prefeitura e por isso eles não têm como dar uma previsão ou um prazo para o retorno completo da energia elétrica. Enquanto isso, moradores e comerciantes seguem esperando. Eloy, eu volto contigo. Agostinho, obrigado pelas informações aí do sul do estado. E o RBS Notícias volta a Caraá um mês depois do município sofrer sérias consequências por causa do mau tempo. E se prepare, amanhã o frio aumenta ainda mais aqui no estado. Nós já voltamos. Caraá, no litoral norte, foi o município mais afetado pelo ciclone extratropical que atingiu o estado há um mês. 5 pessoas morreram, dezenas de casas foram completamente destruídas, pontes caíram e os prejuízos na agropecuária ultrapassam os 16 milhões de reais. E o governo federal reconheceu a situação de emergência do município. O Jefferson Ajeitos está lá na cidade e conversa agora com a gente. Boa noite, Jefferson. Cerca de 200 pessoas ainda estão fora de casa, estão em casas de parentes e amigos. Isso, Eloy, muito boa noite a você que nos acompanha. É uma grande preocupação aqui em Caraá. A cidade aos poucos tenta se reerguer. O poder público e os próprios moradores fazem esse trabalho de reconstrução do município que foi destruído, devastado parcialmente pelo ciclone do mês passado. 151 casas foram parcialmente danificadas ou destruídas. Dessas, 32 famílias não tinham para onde ir, porque as casas foram destruídas e estão alojadas temporariamente de forma improvisada em casas de familiares ou amigos. E sonham em voltar para casa própria. Hoje mais cedo nós conversamos com um morador de Caraá que vive essa situação. Quero compartilhar com você. Eu estou aqui na casa do seu Márcio, que há 30 dias está morando de forma improvisada, com o filho, a filha e o genro. Como é que tem sido para o senhor nas últimas semanas, seu Márcio? Complicado. Estou de favor à minha filha, né? Ela está me ajudando, minhas coisas. Quem foi que emprestou? Quem é que está emprestando a casa para você? É um primo dela. Aqui a gente vê que a família está morando mesmo de forma muito improvisada. O seu Márcio até pediu desculpas, né, pelo jeito que está a casa, e nós entendemos, seu Márcio, porque tem alguns móveis por aqui que já vieram inclusive de doações que vocês receberam, né? Sim, é verdade. O que vocês ganharam para comprar a nova casa? Nada. E esses que estão aqui fora são doação? São doação. Agora o senhor está na esperança de ganhar uma casa nova? Ganhar uma casa nova. Porque eu tô sem teto, na verdade. Eu dependo de querer ajudar meus filhos, penso em ajudar eles, mas eu não tenho condições. Né? Obrigado, boa sorte para o senhor. Muito obrigado, tá? Estou ainda comigo pela ajuda.
O seu Márcio comentou comigo que é muito grato pela ajuda, né, da casa temporária, diz que gostaria de voltar para a casa dele, mas agradece porque tem um teto para passar esses dias muito frios, temperatura de 8 graus aqui em Caraá. Quero compartilhar com vocês outras imagens que nós gravamos hoje à tarde de um trabalho de reconstrução de um dos acessos a Caraá para quem vem de Santo Antônio da Patrulha. É um trabalho de reconstrução, então, de estradas e pontes que foram destruídas pela passagem do ciclone mês passado. O governo do estado afirma que destinou R$1 milhão no último mês para o município de Caraá. Desse total, cerca de R$800 mil a serem usados na reconstrução dos acessos ao município. Mais cedo, nós conversamos com o vice-governador do estado, Gabriel Souza, e com o prefeito de Caraá, Magdiel Silva. Vamos acompanhar trechos dessas entrevistas. Nos primeiros dias, nós focamos os nossos esforços para fazer o plano de trabalho de ajuda de ação humanitária, que é aquela para dar todo auxílio em questão de mantimentos e também para a compra de colchões. Agora nós estamos esperando o recurso ser liberado para a limpeza urbana, para nós recolher os entulhos que ainda estão às beiras das vias. Uma outra situação que nós estamos trabalhando paralelamente com uma construtora aqui da região para fazer um núcleo habitacional acessando recursos do programa Minha Casa, Minha Vida também. E no que tange a ajuda federal, das notícias que nós temos, foram R$926 mil repassados pela União Federal ao município do Caraá até o momento. Ainda essa semana, o governador Eduardo Leite vai liberar o auxílio emergencial às famílias atingidas pelo evento de junho. E a partir de então, o Estado do Rio Grande do Sul está apto a passar recursos a essas famílias. No valor de R$ 2.500 por família atingida. O ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul há um mês, no dia 15 de junho. Compartilho com vocês algumas imagens da destruição no município de Caraá. Outra preocupação é com os agricultores da região. A Prefeitura de Caraá afirma que trabalha para distribuir calcário e fertilizantes aos agricultores para poderem retomar a vida. Eloy, Dani. Jefferson, ajeitos com as informações de Caraá, do litoral norte. No estado, mais de 500 pessoas seguem desalojadas e 290 ainda estão desabrigadas depois da passagem do último ciclone na semana passada. 8 municípios gaúchos estão com decretos de emergência. O Arildo Palermo está em São Leopoldo e acompanha a situação na região metropolitana. Arildo, boa noite. A gente consegue ver que tem ruas alagadas aí na cidade. Tem sim, Dani. Boa noite para você, para o Eloy e para todos que estão com a gente aqui no RBS Notícias. Nós falamos ao vivo de São Leopoldo, Rua da Praia. A imagem ao vivo do Guto Teixeira vai mostrar para vocês que esse trecho está completamente submerso, justamente porque o Rio dos Sinos cresceu, subiu muito rapidamente nas últimas horas e ele não para de subir. Inclusive, há pouco nós fizemos um registro por aqui de uma família chegando em casa. Vamos mostrar aí na tela. O pessoal chega por aqui e não tem opção. Tem que tirar o calçado, encarar a água gelada. Tá frio aqui na beira do rio para conseguir ir para casa. Essa é a situação aqui na Rua da Praia. A Rua das Camélias, aqui em São Leopoldo, também passa por situação parecida. Para a gente ter uma ideia, o nível do Rio dos Sinos normalmente aqui na cidade fica entre 2 metros, 2,5 metros. Agora está em 4,98 metros. Rapidamente, Fabiano Camargo, coordenador da Defesa Civil, tem alguma previsão para esse rio parar de subir? Então, a nossa expectativa, considerando que ontem na estação telemétrica da ANA-CPRM em Campo Bom houve estabilidade e já apresenta declínio desde ontem à noite, é que entre hoje e amanhã a gente começa a observar a estabilização e, consequentemente, o declínio aqui em São Leopoldo. Obrigado, viu, Fabiano? Bom trabalho para vocês. Em Campo Bom, a situação também é complicada. O nível do rio por lá chegou a 7,34 metros. Ontem, a última medição mostra que o rio está em 7,27 metros. 2 escolas, uma de educação infantil e outra de ensino fundamental, não deram aula nessa segunda-feira em função do alagamento lá na cidade. A escola Princesinha e Princesa Isabel, e não tem previsão de retorno por lá, justamente em função do alagamento. Tem bastante trabalho a ser feito na região metropolitana. Dani. Que melhore essa situação, né, Arildo? Porque além de tudo isso, ainda tem o frio. Obrigado, uma boa noite a todos aí. Tem previsão de chuva para quinta-feira e o frio vai continuar intenso. Amanhã cedo se prepare, pode ter temperatura negativa na região de Caçapava do Sul e também nos campos de cima da serra. Mas vai estar gelado em todas as regiões, não passando de 5 graus. Por causa dessas temperaturas muito baixas, pode ter geada em grande parte do estado.
E ao longo do dia, tem sol e tempo firme. Só que a massa de ar frio que está sobre o estado não vai deixar as temperaturas subirem muito, não. Mesmo com o solzinho, as máximas à tarde ficam entre 12 e 15 graus. Na capital, amanhã, mínima de 5 graus e máxima de apenas 15. Na quarta, segue com muito frio, com 6 graus de manhã cedo. Quinta, tem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Na sexta, volta o tempo firme e esquenta mais, com 24 graus. Eloy. No futebol, depois do empate contra o Palmeiras, o Internacional apresentou o novo goleiro hoje. Uma nova semana e um novo reforço. O goleiro Sérgio Rocher foi apresentado oficialmente pelo Inter. Titular da seleção uruguaia, ele assinou um contrato por 4 anos. Contento por haber tomado essa decisão e disfrutar de lo que é este clube que é muito grande. Mas foi justamente outro goleiro que salvou o Inter no fim de semana. Não fossem as defesas do John, o empate em 0-0 com o Palmeiras poderia ter sido pior. Eu vejo que as dificuldades que estamos tendo, elas estão dentro do normal. Precisamos continuar melhorando. Mesmo sem jogar na rodada, o Grêmio manteve o 3º lugar no Brasileirão. Mas em outra competição, em que os tricolores estão muito bem nesse ano, o dia foi de conhecer o caminho até a final. Os confrontos com o Flamengo pela Copa do Brasil já têm ordem e datas definidas. O jogo de ida será na Arena do Grêmio, já na semana que vem. A decisão fica para o Maracanã, no dia 16 de agosto. Novidades para gremistas e colorados. E olha que a semana está só começando. E hoje nós ficamos por aqui. Uma ótima noite. Boa noite, até amanhã. RBS Notícias, oferecimento Banrisul. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos com a Tag Banrisul.